E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos analisar o processo da independência política do Brasil. E é fundamental, desde cedo, desde já, nesse exato momento, nós entendermos que a independência política do Brasil é um processo. Não se pode limitar a independência política do Brasil aos acontecimentos do 7 de setembro de 1822. Os acontecimentos do 7 de setembro de 1822 é o momento de definição dessa independência política. Mas é preciso olharmos para trás, para vários outros episódios históricos, vários outros acontecimentos que vão acabar resultando na consolidação dessa independência política no 7 de setembro de 1822. Por isso que, ao falarmos de independência política do Brasil, está se falando de um processo histórico. Por isso é importante analisar o início desse processo. É evidente que esse processo ele está vinculado aos chamados movimentos de resistência no período colonial. Os movimentos de resistência, de uma forma indireta, são os casos dos movimentos ativistas, a revolta de Beckman, por exemplo, aqui no Maranhão, ou de uma forma direta, são os casos dos movimentos emancipacionistas, como a Conjuração Baiana. Esses movimentos, eles foram importantes também no processo de independência. Entretanto, o processo de independência política do Brasil, o início, como diria a historiadora Emília Viotti, o início da independência se dá em 1808, a partir da abertura dos portos. A historiadora Emília Viotti mostra que o início do processo da independência política do Brasil vai se dar em 1808, com a abertura dos portos. Então, por isso que o primeiro ponto que vai se discutir são as chamadas medidas joaninas, as medidas tomadas por Dom João VI. Porque quando você fala da abertura dos portos, você se refere a uma das principais medidas joaninas. Um outro ponto importante que nós devemos analisar é o processo de aceleração dessa independência. A aceleração dessa independência que se dá principalmente a partir de 1820. A partir de 1820, observa-se todo um movimento que envolve, inclusive, setores das elites rurais escravista brasileira, dos grandes proprietários de terra e senhores de escravos, eles realizando um movimento no sentido de acelerar o processo de independência. Isso a partir de 1820. E os significados dessa independência, né? O que de fato significou essa independência política do Brasil? Então vamos lá? Olha só, a questão das medidas joaninas. Antes de falar das medidas joaninas, é preciso observar que essas medidas só foram possíveis a partir de uma transmigração portuguesa para o Brasil no início do século XIX. Nós falamos de transmigração porque não é apenas uma corte portuguesa que vai vir. Não é apenas uma família real. São mais de 15 mil portugueses. Então, por isso que, particularmente, gostamos de utilizar o termo transmigração. Essa transmigração portuguesa no começo do século XIX, que a partir dela nós teremos a chegada da família real, a chegada do governo português, ou da corte portuguesa no Brasil, um dos fatores decisivos para essa chegada lá na Europa foi a expansão do Império Napoleônico, principalmente em relação ao bloqueio continental. Nós somos sabedores que Portugal não aceitou o bloqueio continental e, por conta disso, Portugal ameaçou invadir, se mobilizou para invadir o Estado português. E esse fator vai contribuir, é um dos fatores que acaba contribuindo de uma forma bastante significativa para esse processo de transmigração, para esse processo que vai contar com a chegada dessa corte, com a chegada da família real no Brasil. A partir do momento que esse governo português se instala no Brasil, no Rio de Janeiro, a partir do momento que ele vai se estabelecer no Rio de Janeiro,
que esse governo português, que essa corte portuguesa se estabelece, nós teremos as chamadas medidas joaninas. E as medidas joaninas, elas vão trazer 3 grandes significados. Elas terão 3 grandes implicações. E uma delas, com certeza, como diria a professora Emília Viotti, e uma delas é o início da nossa independência política. Ou seja, a nossa independência não começou e terminou em 7 de setembro de 1822. A nossa independência política, segundo a professora Emília Viotti, o início dela se dá em 1808. Principalmente quando Dom João VI ele coloca em prática a primeira medida joanina, que é a abertura dos portos. A abertura dos portos às nações amigas, entre aspas. A abertura dos portos que vai quebrar o monopólio, que vai romper o pacto colonial, que vai romper o exclusivismo comercial. As relações de exclusivismo comercial entre o Brasil e Portugal. Então, ali eu tenho o início de um processo de independência política, em 1808. Porque ali eu tenho a ruptura do monopólio. Eu tenho a quebra do pacto colonial. Aliado a isso, uma outra medida joanina, que também podemos considerar, que vai mostrar o início da nossa independência política, é a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, aos de Portugal e Algarves. O Brasil é elevado, Dom João VI, pelas pressões que está sofrendo na Europa, esse é um dos fatores. Os Bragança, a corte portuguesa, Bragança, sofre pressões na Europa por conta do Congresso de Viena, que é um movimento conservador, é um movimento que está tentando trazer de volta o absolutismo político, está tentando trazer de volta aquelas velhas monarquias absolutistas, as velhas dinastias, que caíram por conta ali do Império de Napoleão, ou mesmo dos ideais da Revolução Francesa. Então, existe uma pressão por parte do Congresso de Viena, e até mesmo do princípio da legitimidade desse Congresso, que diz que se os Bragança, ou seja, Dom João VI, ele quiser assumir o poder como monarca português, a corte, o governo português tem que estar em Portugal, e não no Brasil. E essa é uma das razões pelas quais Dom João VI eleva o Brasil à categoria de Reino Unido, deixando aqui sobre o comando desse Reino Unido o príncipe regente Dom Pedro, seu filho. Observe que mais tarde a corte vai voltar, o governo português volta. E o que se tem aqui é um Reino Unido, e a partir de agora, as decisões políticas do Brasil não vêm mais da corte. As decisões políticas vêm do Reino Unido, apesar desse Reino Unido ser comandado por portugueses, como é o caso do príncipe regente Dom Pedro. Então, essas 2 medidas, elas são importantes para você analisar como a nossa independência ela acontece bem antes do setembro de 1822. Um outro ponto importante também dos significados das medidas joaninas é que as medidas joaninas elas vão iniciar a dependência econômica do Brasil ao capitalismo imperialista ou capitalismo industrial inglês. A partir das medidas joaninas, nós iremos começar a depender de uma forma direta, ou seja, nós, Brasil, vamos começar a depender de uma forma direta ao capitalismo industrial inglês, principalmente por conta de tratados que Dom João VI assinou com a Inglaterra. Observe que uma das principais medidas que Dom João VI tomou, que foi a revogação ou a extinção do alvará, o alvará é um documento, o alvará régio de 1785, que havia sido editado pela mãe dele, a Dona Maria I, Dom João, ele revogou, ele acabou com esse alvará de 1785. A partir daí, ele permitiu que o Brasil pudesse produzir manufaturas, apesar de algumas restrições. O Brasil poderia produzir manufaturas, mas o que se observa é que o Brasil simplesmente não conseguiu alavancar essa produção manufatureira. Essa produção foi muito incipiente, apesar das liberdades para poder produzir manufaturas, para poder produzir indústrias. Isso porque, além da abertura dos portos favorecer aos mercadores e mercadorias inglesas, os ingleses foram favorecidos com os tratados de 1810.
o Tratado de Aliança e Amizade e principalmente o Tratado de Comércio e Navegação. Porque o Tratado de Comércio e Navegação, ele vai dar amplas vantagens alfandegárias para os produtos ingleses importados no Brasil. Esses produtos passariam em nossas alfândegas, chegariam em nossas alfândegas, se cobraria uma taxa baixa, inclusive no começo, uma taxa menor do que foi paga pelos produtos portugueses, bem no início, uma taxa insignificante, onde essa taxa de aproximadamente 15%, os ingleses pagariam por todos os produtos deles importados para o Brasil, e aí, galerinha, o que acontece? A Inglaterra teria vantagens para vender os seus produtos a um preço baixo no mercado brasileiro. Tanto prova que os nossos portos ficaram abarrotados de produtos ingleses, muitos deles supérfluos, inclusive do Rio de Janeiro a São Luís. Diversos portos ficaram abarrotados de produtos ingleses. Ok, galera? Beleza? Então, pense bem, dentro desse processo, você tem o início da dependência econômica do Brasil ao capitalismo imperialista inglês, né? Muitas mercadorias inglesas chegando, muitos produtos ingleses chegando. Então é importante que esse é um dos principais efeitos, esse é um dos principais resultados ou desdobramentos das chamadas medidas joaninas. E que a medida joanina também tem um outro grande efeito. A medida joanina as medidas joaninas também têm um outro grande significado. A sobrevivência cultural da nobreza portuguesa no Brasil. Aí você fala, sobrevivência cultural? Como assim, Jereba? Sobrevivência cultural. As medidas joaninas vão garantir uma sobrevivência cultural no Brasil? Como assim sobrevivência cultural? Sobrevivência cultural para a nobreza. Principalmente para atender às necessidades do cotidiano, do dia a dia, dessa nobreza, dos seus filhos, dos seus agregados, que eram atendidos lá na Europa. Então, Dom João ele tomou uma série de medidas para poder satisfazer os interesses dessa nobreza. Por exemplo, a Biblioteca Nacional. Nós temos também o Jardim Botânico, através da Biblioteca Nacional, da Escola das Belas Artes. As suas medidas que Dom João está tomando para garantir a sobrevivência do dia a dia, do cotidiano dessa nobreza portuguesa no Brasil. A Faculdade de Medicina na Bahia, para poder atender aos interesses dos filhos desses setores nobiliários. A própria criação do Banco do Brasil. Uma missão cultural francesa que vai vir para o Brasil. Então, medidas que significam a sobrevivência do cotidiano cultural da nobreza portuguesa. Entretanto, é preciso observar que o nosso processo de independência ele é marcado por dois grandes acontecimentos que vai levar a um processo de aceleração. Principalmente uma aceleração por parte das nossas elites rurais e escravistas. As nossas elites rurais e escravista brasileira, as nossas elites produtoras, grandes proprietários de terra, senhores de escravos. Nós temos dois acontecimentos que vão levar nossas elites, a partir de 1820, a acelerar o processo da nossa independência. A cada vez mais se aproximar do príncipe regente Dom Pedro, para que se possa ter a definição da nossa independência. E um desses acontecimentos foi um movimento que ocorreu lá em Portugal, lá na Europa, a chamada Revolução do Porto. A Revolução do Porto em 1820. A Revolução do Porto, que ela foi uma revolução pensada, articulada lá em Portugal, pelas cortes de Lisboa, principalmente que representava os interesses de uma burguesia mercantilista portuguesa, uma burguesia que era favorável ao pacto colonial, por exemplo, mas em contrapartida, uma burguesia que era favorável a uma monarquia liberal, a uma monarquia constitucional. E aí você observa que a Revolução do Porto, ela acaba tendo um duplo caráter. Lá em Portugal, em relação a Portugal, ela vai ter um caráter liberal. Ela tem um caráter liberal porque ela vai combater o absolutismo.
Ou seja, ela tem um caráter anti-absolutista. Ela não vai permitir, quando a corte portuguesa vier de volta do Brasil para Portugal, quando Dom João VI chegar em Portugal, ele vai ter que jurar fidelidade à Constituição realizada pelas Cortes de Lisboa. Ou seja, ele vai assumir como monarca constitucional, liberal, e não como monarca absolutista. Entretanto, em relação ao Brasil, esse movimento ele teve um caráter conservador. Porque a proposta das Cortes de Lisboa, a proposta da burguesia mercantil portuguesa, era recolonizar o Brasil. A proposta era fazer o Brasil voltar com aquele velho sistema do pacto colonial, ao velho sistema colonial. Uma proposta recolonizadora. E isso acaba levando as nossas elites cada vez mais se aproximarem do príncipe regente Dom Pedro para poder o quê? Definir a nossa independência. Um outro episódio que também colabora para que as nossas elites se aproximassem de Dom Pedro e definisse de imediato a nossa independência foi o movimento de independência, o emancipacionista que ocorreu no Haiti em 1804. A independência do Haiti, que inclusive é anterior à nossa, certo? A independência do Haiti, que foi um movimento de caráter abolicionista. Teve um caráter abolicionista. A independência do Haiti, que inclusive nós falamos de uma aula, você pode voltar a essa aula, uma aula que nós discutimos sobre as independências da América Latina Espanhola, nós falamos sobre a independência do Haiti, você pode voltar e assistir essa aula para poder reforçar essas ideias. A independência do Haiti, que acabou sendo uma independência que primeiro eles fizeram uma abolição da escravidão. Depois eles romperam o pacto colonial com o famoso sistema colonial francês. E aí, o que acontece? É evidente que as elites latino-americanas, e não só brasileira, as elites latino-americanas, por conta dessa independência, acabaram tendo medo do haitianismo. É como as elites latino-americanas, inclusive as brasileiras, chamavam a independência do Haiti. Ou seja, o haitianismo. O haitianismo, onde as nossas elites, elas, de certa forma, não só as nossas, mas as latino-americanas, temiam por conta a independência do Haiti, por conta de relatos de viajantes, de jornais, cartas, documentos do governo, em relação ao quê? Em relação à convergência dos interesses políticos dos negros escravizados e ex-escravos da Revolução do Haiti. Ou seja, negros escravizados estariam tendo, aqui no Brasil, articulações com os movimentos, as lideranças do movimento haitiano. Então, isso assustou as elites brasileiras, que queriam manter a escravidão. Daí a necessidade de acelerar essa independência. E é evidente que, com isso, você tem o chamado Dia do Fico. Se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga a todos que fico. Ou seja, as elites levaram abaixo-assinados falsos para Dom Pedro. E aí tem o Dia do Fico. Independência ou morte, que se tem um quadro, né, onde Dom Pedro ali mostra um apoio popular, que não existiu, porque esse quadro foi feito sob encomenda, claramente, para dar ideia, porque no momento decisivo do 7 de setembro de 1822, quem estava no Rio de Janeiro era a mulher dele. E não ele. Ela esteve ali, né, no momento decisivo, para assinar o processo de independência. Muito bem. E isso faz com que a nossa independência, ela acaba sendo uma independência, pelo menos na cabeça das nossas elites, uma independência como um ato político. Uma independência que é um acordo entre as elites rurais escravistas e o príncipe regente Dom Pedro. Uma independência que vai estruturar uma monarquia sob o comando de Dom Pedro I, durante o primeiro reinado. Uma independência de mudanças o quê? Conjunturais e permanências estrutural. Soberania política, porém, manutenção da escravidão, permanência do latifúndio, manutenção da unidade territorial brasileira. Ok, galera? Um grande abraço, até o próximo encontro.